sejam bem-vindos a mais um vídeo da seção Atendendo a Pedidos, no qual um inscrito do canal solicita uma explicação de algum assunto ou uma questão e eu procuro resolver. Então, essa questão foi pedida pela inscrita Gislaine, é a seguinte: você tem um ponto do plano, o ponto P de coordenadas 1 e 2, e uma reta dada, y igual a menos 2x mais 4. E ele quer encontrar a equação da reta que passa por esse ponto e que forma com essa reta um ângulo de 60 graus, que é a equação paramétrica. Ou seja, para resolver esse problema, nós vamos fazer o seguinte: você vai ter um ponto aqui, tem uma outra reta dada, que a gente vai mostrar daqui a pouco, que também passa por esse ponto, que é a reta y igual a menos 2x mais 4, essa aqui. E a gente quer encontrar uma reta que forme com essa outra reta, passando aqui por esse ponto, um ângulo de 60 graus. Então, a gente quer encontrar isso. Uma outra reta que passa por esse ponto e que forma com essa reta dada um ângulo de 60 graus. Como fazer isso? Para fazer isso, o que a gente consegue fazer para encontrar o que a gente sabe que tem relação com o ângulo é o ângulo entre vetores. Se a gente consegue encontrar quem é o ângulo que é paralelo a essa reta y igual a menos 2x mais 4, digamos esse vetor aqui. E a gente, então, encontra um outro vetor que forma com esse aqui dado esse ângulo de 60 graus, então a gente vai ter um vetor que vai dar a direção da reta. Como a gente já tem um ponto por onde a reta passa, que é o ponto 1, 2, então a gente vai encontrar essa equação paramétrica da reta. Então o trabalho todo é encontrar quem é esse vetor aqui, V, de tal forma que esse vetor V forme com o vetor que dá a direção da reta y igual a menos 2x mais 4, um ângulo de 60 graus. Então, para fazer isso, vamos fazer por etapas. Primeiro, vamos encontrar quem é o vetor que dá a direção da reta y igual a menos 2x mais 4. Depois disso, vamos utilizar a expressão de ângulo entre vetores para encontrar esse outro vetor aqui, esse vetorzinho V, que forma com esse aqui um ângulo de 60 graus. É isso que a gente vai fazer. Então, primeira coisa, como é que você faz para encontrar quem é o vetor que dá a direção dessa reta? Basta você tomar dois pontos quaisquer da reta e considerar o vetor que tem origem em uma delas e extremidade na outra. Então, vamos atribuir aqui dois valores para x e encontrar para y. Por exemplo, quando x for zero é mais fácil. Y, que é igual a menos 2x mais 4, é encontrado substituindo aqui onde tiver x por zero. Então vai ficar menos 2 vezes 0, menos 2 vezes 0 mais 4, que é igual a 4. Então aqui a gente tem o primeiro ponto para onde a reta passa, que é o ponto que eu vou chamar A. Quando x for 0, o y é 4. Depois, quando x for 1, a gente vai substituir onde tiver x por 1. Então vai ficar menos 2 vezes 1 mais 4. 4 menos 2 dá 2. E agora a gente tem um outro ponto para onde a reta passa, que é quando x for 1, o y é igual a 2. E observe que esse ponto aqui, 1, 2, é exatamente esse ponto que está aqui, o ponto P, que foi uma coincidência, tá? Não precisaria dar igual para você fazer a questão. Mas o que a gente sabe é que essa reta passa por esse ponto. Passa também pelo ponto, quando x for 0, o y é 4, que seria esse ponto aqui em cima. Quando x for 0, o y é 4. Então, a reta y igual a menos 2x mais 4 é a reta que passa por esses dois pontos. E a gente tem um vetor, né, que dá a direção dessa reta. É o vetor, por exemplo, que parte do ponto A, que é esse aqui, até o ponto B, conhecido com P, que é esse vetor aqui. A gente encontra esse vetor subtraindo as coordenadas. Então, o vetor AB, que é o vetor que dá a direção da reta, vai ser 1 menos 0. Né? Por que 1 menos 0? Porque 1 é a primeira coordenada do vetor B, do ponto B, e 0 é a primeira coordenada do ponto A. E quando você vai encontrar o vetor que vai de A para B, você faz essas menos essas. 1 menos 0 dá 1. E 2 menos 4 dá menos 2. Então a gente encontrou quem é esse vetor aqui. Esse vetor é o vetor que tem coordenadas 1 e menos 2, que está aqui para baixo. Bem, como é que eu faço agora para encontrar um vetor que forma com esse aqui um ângulo de 60 graus? Eu vou até desenhar aqui o vetor aqui para baixo, só o próprio vetor mesmo, para a gente ter ideia do que está acontecendo.
Então está aqui o vetor 1 menos 2. Então a gente quer um vetor que forme com esse vetor aqui um ângulo de 60 graus. Como fazer isso? Tem duas formas de fazer. Uma que é puramente algébrica, que é como fazer essa primeira forma, e tem uma outra que é forma utilizando a álgebra com a geometria junto, que é muito mais fácil. Ou seja, então o trabalho nosso reduziu-se a encontrar esse vetor, que eu vou chamar V, que tem coordenadas x e y, e esse vetor V ele vai formar com esse vetor 1 menos 2 um ângulo de 60 graus. É isso que a gente tem que fazer. E para fazer isso, nós vamos ter que utilizar aquela expressão que dá o ângulo entre dois vetores, ou seja, o cosseno do ângulo entre dois vetores, que é 60 graus, tem que ser igual ao produto interno do vetor V pelo vetor 1 menos 2, dividido pela norma do vetor V vezes a norma do vetor 1 menos 2. E agora é só uma criança fazer conta. Então, vou substituir V por x e y, que eu chamo de x e y. A norma do vetor 1 menos 2 é obtida utilizando a raiz quadrada. Vamos fazer aqui para dizer que eu estou fazendo tudo muito vexado. Como é que a gente calcula a norma do vetor 1 menos 2? É raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é 1, menos 2 ao quadrado, que é 4, 1 mais 4, que dá a raiz quadrada de 5. A gente já vai logo substituir. Então, substituindo os valores, cosseno de 60 graus é igual a 1 meio. X, V é o vetor de coordenadas x e y, interno com o vetor 1 menos 2, dividido pelo norma de V, que por enquanto eu vou deixar assim, depois eu vou explicar por quê. E a norma do vetor 1, 2 é raiz quadrada de 5. Resolvendo, o produto interno aqui faz x vezes 1 dá x. Y vezes menos 2, menos 2y. 1 meio sobre norma de V vezes raiz quadrada de 5. E agora a gente tem como isolar esse x menos 2y, que é um problema realmente algébrico. Vou até colocar aqui na frente. Isso implica dizer, isolando, que você vai ter que x menos 2 vezes y vai ser igual a raiz de 5 sobre 2 vezes a norma do vetor V. Esse vetor V que a gente está procurando é qualquer que seja o vetor que tenha essa propriedade. Claro, a gente pode escolher esse vetor, então, de maneira tal que essas contas fiquem muito mais simples. Por exemplo, em um exercício de sala de aula, eu falei, toma esse vetor como sendo norma 1, que é o primeiro caso. Por exemplo, primeiro caso, vou colocar aqui essa expressão que a gente já tem, é você tomar esse vetor V, de tal forma que a norma dele seja igual a 1, ou que é a mesma coisa dizer que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Aí, nesse caso, você vai ter um sistema para resolver. Qual é o sistema? Primeiro que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. E a outra é que x menos 2y é igual a raiz quadrada de 5 sobre 2 vezes a norma do vetor V. Como é que está sendo 1, fica apenas isso. Que é uma opção. Eu não vou fazer dessa maneira não, tá? Eu vou escolher uma outra norma de tal maneira que não tenha nem raízes nem frações. Não é que vai ficar mais fácil, mas vai dar apenas mais trabalho, porque você vai trabalhar com raízes e com frações. Então eu vou escolher esse vetor V de tal forma que a norma dele, quando eu multiplicar aqui por raiz 5 sobre 2, tira essa parte aqui de baixo, o denominador. Então eu teria que ele ter tamanho aqui 2 para cancelar. Mas eu quero multiplicar pelo número que tira essa raiz aqui, raiz de 5. Então eu vou escolher esse vetor V, que é o segundo caso, como sendo exatamente 2 vezes a raiz de 5. Por quê? Porque se a gente fizer isso aqui, a equação que é x menos 2y igual a raiz de 5 sobre 2 vezes o módulo de V vai ser reescrito assim. Raiz de 5 sobre 2 vezes o módulo de V. O módulo de V eu estou escrevendo como sendo 2 vezes raiz de 5.
coisa boa. Você cancela esse 2 com 2. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. E a equação fica apenas x menos 2y igual a 5. Não tem raiz, não tem fração. É uma das equações. Mas a outra, como eu escolhi que a norma de v é igual a 2 vezes raiz de 5, relembrando que norma de v é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, então vai ficar aqui x ao quadrado mais y ao quadrado. A raiz disso aqui tudo é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 5. Como eu quero isolar x ao quadrado mais y ao quadrado para poder montar a equação, ela vai aqui tudo ao quadrado e, portanto, a gente vai ter que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 20, que é 4 vezes 5. Pronto, então agora a gente tem um sistema. Qual é o sistema? Que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 20 e, portanto, e a outra é que x menos 2y igual a 5. Então, o sistema que a gente tem vai ser isso aqui, ó. X menos 2y igual a 5 e x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 20. Compare esse sistema, que vamos chamar isso aqui de segunda opção, com o outro. O outro era x menos 2y igual a raiz quadrada de 5 sobre 2, e aqui era x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Fala, professor, é a mesma coisa. É a mesma coisa, mas quando você isolar aqui o x, ó, você vai ter raiz, vai ter fração, depois vai ter que levar ao quadrado, e corre um risco de você acabar se perdendo nas contas, que não vai ocorrer nesse caso da segunda opção. No entanto, você é livre para escolher qual você mais gosta. O gosto aqui é do freguês. Então, vamos utilizar a segunda opção, ou seja, vamos resolver esse sistema aqui. Vamos lá logo x. X é igual a 2y mais 5. E esse valor de x a gente pode substituir aqui na outra equação. Então, vamos ter que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 20. E substituindo, quando tiver x, vamos colocar 2y mais 5 e elevar ao quadrado. Agora, mais esse outro y ao quadrado tem que ser igual a 20. Desenvolvendo, vai dar 4y ao quadrado, mais agora 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 2 dá 4, vezes 5 dá 20. 20y, mais o quadro do segundo, que é 25, mais agora esse y ao quadrado. Tudo isso tem que ser igual a 20. E agora nós temos termos semelhantes. 4y ao quadrado com y ao quadrado dá 5y ao quadrado, mais 20y, não tem mais nenhum semelhante com esse, fica 20y. E 25 do lado esquerdo com 20 aqui do lado direito, você cancela o 20 com 20, sobra apenas 5 aqui. Então faz 25 menos 20 dá 5. Pronto, agora temos uma equação de segundo grau que ainda dá para simplificar um pouquinho mais, que a gente pode dividir tudo isso aí por 5, para ficar menor os termos. 5 dividido por 5 dá 1, y ao quadrado mais 20 dividido por 5 dá 4, e 5 dividido por 5 dá 1. Pronto, temos uma equação de segundo grau, de fácil solução. E agora é só resolver essa equação de segundo grau. Se você for pelo outro método, vai também dar uma equação de segundo grau. Outro método não, a primeira opção. Vai dar uma equação de segundo grau, mas vai ter umas raízes aqui, uns termos desse tipo. Pronto, vamos encontrar agora pela fórmula quadrática. Não diga a fórmula de Bhaskara nunca. Menos b, o b é 4, dá menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes c, que é 1. Então fica 16 menos 4. Dividido por 2 vezes a, como a é 1, dá 2. Ou seja, eu vou aproveitar aqui, pessoal, que a folha está acabando, tá? Para não escrever embaixo. Você vai dar menos 4, mais ou menos, 16 menos 4 dá 12. Então vai ficar raiz quadrada de 12 dividido por 2. Só que raiz quadrada de 12, nós podemos simplificar. Por quê? Porque raiz quadrada de 12 é raiz quadrada de 4 vezes 3. Como os números são positivos, raiz quadrada de 4 vezes 3 é raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 3. Como raiz quadrada é 2, então vai dar 2 vezes raiz de 3. Então a gente pode simplificar aqui esse termo raiz de 12 para ser 2 vezes raiz de 3. Pronto, então agora eu vou colocar aqui o y1 vai ser igual a menos 4 mais raiz 2 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2, que a gente pode simplificar aqui. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então vai dar menos 2 mais raiz quadrada de 3. E o y2
menos 4, menos 2 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Que simplificando, menos 4 por 2 dá menos 2, menos mais dá menos. 2 vezes a raiz de 3 sobre raiz por 2 vai dar raiz quadrada de 3. Pronto, encontramos quem é y1, quem é y2. Agora é só substituir a expressão e encontrar quem é o x1 e o x2. Vamos fazer isso. Relembrar aqui que é tanta conta, já vai na segunda página. O x é 2y mais 5. Então eu vou substituir o y1 aqui e o y2 também. E vamos chamar de x1 e x2. Então, substituindo, ó, reescrever para não se perder. x1 é igual a 2 vezes y1 mais 5. Substituindo o valor, dá 2 vezes y1. y1 é menos 2 mais raiz quadrada de 3. Isso aqui, então, é 2 vezes y1, agora mais 5. Portanto, x1 vai ser igual a menos 2 vezes 2 a menos 4 mais 5 dá 1. 2 vezes 3, raiz de 3, 2 raiz de 3. Então, 1 mais 2 vezes a raiz quadrada de 3. Vamos aproveitar e fazer o x2 aqui de lado. x2 vai ser igual a 2 vezes y2 mais 5. Substituindo os valores, 2 vezes y2, que era menos 2 menos raiz quadrada de 3, agora mais 5 da expressão. Portanto, x2 vai ser igual a 2 vezes menos 2 menos 4 mais 5 dá 1. 2 vezes menos 2 dá menos 2 raiz de 3. Pronto, encontramos os dois vetores. O vetor v1, que vai ter quando x1 e y1, ou seja, 1 mais 2 vezes raiz de 3, y1 está bem aqui, menos 2 mais raiz quadrada de 3. E um vetor v2, que vai ter coordenadas 1 menos 2 vezes raiz de 3 na primeira coordenada, que é o x2, e o y2, menos 2 menos raiz quadrada de 3. Pronto, como ele quer a equação paramétrica da reta, e você já tem os dois vetores, agora sim a gente acabou a questão, porque a equação paramétrica de uma das retas, que eu vou chamar de R1, vai ser a equação da reta que passa pelo ponto 1, 2, ou seja, 1, 2, na direção do vetor V1. Então, mais 1 mais 2 vezes raiz de 3 vezes t. E na direção do vetor 1 mais 2 raiz de 3 e menos 2 mais raiz de 3. Aqui vai ficar mais menos 2 mais 2 menos 2 mais raiz de 3. É isso aqui. Raiz de 3 vezes t. Então, essa aqui é a primeira reta. E a segunda reta, do mesmo jeito, é a reta que passa pelo ponto 1, 2 na direção do vetor V2. Então, aqui mais 1 menos 2 raiz de 3, que é a coordenada x, vezes t, e menos 2 menos raiz quadrada de 3 vezes t. Lembrando que aqui t tem que ser um número real. Pronto, aí com isso a gente terminou a questão por esse método, que eu acho o método mais complicado. Não é mais complicado, é mais trabalhoso. Então teve essa página aqui inteira, acabou aqui a folha, teve essa outra página inteira, e teve ainda a outra parte aqui, que a gente também fez. Foram 3 folhas praticamente. O outro método, que eu acho muito mais rápido, consiste no seguinte. A gente não quer encontrar um vetor que forma com esse vetor 1 menos 2 um ângulo de 60 graus? Então, a gente vai fazer da seguinte maneira. Nós vamos considerar todo esse ângulo aqui, ó. Esse vetor aqui de baixo, que é o vetor de coordenada x igual a 1, y igual a menos 2. A gente tem como encontrar esse ângulo, utilizando trigonometria. Como eu quero um vetor que forma com esse aí um ângulo de 60 graus, vou dar um ângulo bem pequenininho aqui, eu vou, então, considerar aqui um outro vetor, de tal forma que o ângulo entre esses dois aqui seja 60 graus. Aí vamos analisar. Esse todo eu consigo encontrar. Esse aqui é 60 graus. Então tem como encontrar só esse pequenininho aqui, esse cor laranja. Que vai ser o maior menos 60 graus. Então o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai encontrar qual é o ângulo. Esse ângulo aqui, que eu vou chamar ele de θ, esse preto aqui, ó. Vou chamar ele de θ.
e vou subtrair 60 graus dele e vou encontrar então o ângulo, esse ângulo aqui, cor de laranja. É isso que a gente vai fazer. Para fazer isso, vamos utilizar mais uma vez aqui o trigonometria. Ó. Nesse triângulo, nós temos esse cateto, que mede 2 unidades. Esse outro cateto que mede 1 unidade, 2, 1. E aqui é a hipotenusa, que é exatamente raiz quadrada de 5, que é o módulo do vetor. Então a gente pode achar o ângulo θ pelo cosseno. Vamos fazer isso. Então vamos começar aqui, tá? Depois do desenho, você tem que o cosseno daquele ângulo θ é o cateto adjacente, que é 1, sobre raiz quadrada de 5. Então, θ vai ser quem? Vai ser o arco cujo cosseno dá exatamente 1 sobre raiz quadrada de 5. A gente pode usar a calculadora para fazer isso, mas não vou fazer por enquanto não. Então, quem é o ângulo que a gente está querendo? Vai ser esse ângulo todo menos 60 graus. Então, esse ângulo, colando que eu vou chamar de alfa, vai ser exatamente o ângulo θ, alfa, vai ser o ângulo θ menos 60 graus. Pronto, deixar assim. Então, primeiro a gente achou o ângulo θ utilizando trigonometria. Θ é o arco cosseno de 1 sobre raiz de 5. Eu não fiz na calculadora não, deixei aqui, tá? Depois a gente encontrou o ângulo alfa, que é θ menos 60 graus. Como eu quero qualquer vetor que tenha essa direção, eu vou pegar um vetor unitário, que é mais fácil, porque quando o vetor é unitário, as coordenadas dele, se tiver no primeiro quadrante, é o cosseno do ângulo e o seno do ângulo. Aqui está no quarto quadrante, então eu já sei que a coordenada y, a ordenada vai ser negativa. Então, o que é que eu vou fazer? Quem vai ser o vetor unitário, o vetor que eu estou procurando, V? V vai ser igual a cosseno desse ângulo aqui, alfa, ou seja, θ menos 60 graus. E a coordenada y é o seno. Seno de θ menos 60 graus. Qual deles vai ser positivo e qual deles vai ser negativo? Olha, aqui está no quarto quadrante. Então, o x é positivo, a abscissa, e o y é negativo. Então, o x aqui realmente é positivo e o y aqui ele é negativo. Encontramos quem é esse vetor V unitário. Se vamos usar a calculadora para a gente encontrar essa função. Então, como é que a gente faz isso na calculadora? Primeiro, vamos achar quem é o ângulo θ utilizando o arco cosseno. Então, você vai apertar na calculadora, ó, Shift, a opção cosseno, para ficar cosseno menos 1, a parênteses, 1 dividido por raiz quadrada de 5. Aí, fechou parênteses. Deu igual a 63,43. Agora, disso aqui, eu vou subtrair os 60, porque θ, alfa vai ser esse ângulo que a gente encontrou, menos 60. Então, subtrair 60, menos 60, que é igual a esse valor. Como eu quero o cosseno e o seno desse ângulo, e já está aqui na calculadora, ó, eu vou apenas apertar cosseno para encontrar esse valor. Vamos fazer isso? Cosseno desse valor que deu 0,998. Então, o vetor V tem a coordenada x 0,998,2 com 4 casas decimais. 0,998,203. Então, uma boa aproximação. E o outro? Bem, o outro eu tenho que voltar para cá para encontrar quem era o ângulo, que era aqui, ó, 3,43. Eu voltei novamente. E vou fazer o seno desse valor. E colocar negativo. Deu 0,5991. 0,0592, aproximando para 4 casas decimais. E aqui, esse aqui é negativo. Então, nós temos o vetor. Agora é só colocar naquela fórmula de equação paramétrica. X, y, passa pelo ponto 1, 2. Na direção dos vetores aqui, 0,9982t.
e menos 0,05992T. E para achar o outro ângulo, a outra reta, para achar a outra reta, você vai fazer, eu não vou continuar, mas você pode terminar, ia ter uma outra para cá, né? Aqui está o vetor 1 menos 2, ia ter um assim. Bem assim. Aí você faz a mesma coisa do que a gente fez antes. Você já encontrou quem é, já sabe que esse aqui tem que ser igual a 60 graus. Esse todinho aqui é o ângulo teto que a gente encontrou. E aí você vai e encontra quem é esse aqui, que no caso seria θ mais 60 graus. Só que tem que tomar cuidado, que está os dois no terceiro quadrante, né? Tem que fazer os ajustes de ângulo, vamos dizer assim. Pronto, pessoal. É isso, o vídeo ficou muito extenso, mas tem duas formas de fazer. Nada existe mais forma de fazer, mas aprendi aqui duas. Obrigado por ter assistido e até a próxima.